E hoje é dia da nossa análise do Ethereum e do Bitcoin e as altcoins que podem valorizar durante essa semana. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro... Bom galera, como de costume, vamos começar aqui com o Bitcoin. Então na semana passada eu achei até que o Bitcoin fosse procurar mais os 25 mil aqui, me mostrou uma força com todo o episódio da Binance e o processo muito tranquilo, porque ele voltou a procurar aqui a resistência de 28.500 e aí ele veio oscilando, ele deu uma caída, mas quando a gente teve o PCE um pouco melhor do que esperado, ele voltou a subir e ele continua trabalhando nessa zona aqui. Essa semana, como é que a gente tá essa semana de agenda? Vamos lá para nossa agenda. Hoje, segunda-feira, que eu estou gravando à noite aqui, não consegui gravar no domingo, estou gravando agora na segunda. A gente teve só o PMI nos Estados Unidos, acho que de grande relevância, veio abaixo do que o setor esperava. Ou seja, isso mostra uma desaceleração da economia, o que pode trazer uma desaceleração da inflação. Para o resto da semana, a gente tem aqui um pouquinho de mais dados econômicos dos Estados Unidos, né? Então ofertas de emprego, e a gente vai ter, se eu não me engano, na quinta, vamos descer lá, variação de desempregos privados na quarta-feira, PMI do setor de serviços, então toda essa parte aqui de quarta-feira vai trazer mais alguns dados econômicos que a gente pode estar sendo influenciado ou não. E aí na quinta é muito tranquilo e a gente tem o feriado de sexta-feira aí, da sexta-feira santa, sem muita coisa para fazer. Só nos Estados Unidos que a gente tem aqui os relatórios de... Então a sexta-feira para os Estados Unidos é normal. A gente tem a divulgação dos relatórios aqui de emprego, de payroll não agrícola e a taxa de desemprego. Então na semana onde vai trazer muitos dados da força da economia americana. Dados ruins para a economia pode trazer uma melhora para o Bitcoin. Então a gente pode sentir uma melhora ali no Bitcoin. Eu acho que eu quero trazer uma notícia interessante aqui. Vamos falar aqui um pouquinho da Criptofácil. O governo dos Estados Unidos vende 9.800 Bitcoins da Silk Road e pretende vender mais 41.500. Ou seja, a gente teve uma venda aí de 10 mil bitcoins pelo governo dos Estados Unidos recentemente, o que pode estar segurando o preço na casa dos 28.500 ali, mas que não derrubou o preço. Esse daqui foi um hack da corretora Silk Road, que foi apreendido. Então os Estados Unidos tinha aí 50 mil bitcoins na mão e ele pretende vender em mais 4 lotes. Deixa eu achar aqui que eu estava lendo. Mas eu vou deixar aí na descrição 4 lotes ao longo desse ano. Então ao longo desse ano a gente vai ter mais injeção aí de mais 10 mil mais 4 vezes. O que para esse mês aqui ele não impactou tanto. Vamos ver lá no nosso indicador. Então muito pelo contrário, né? Se a gente pegar aqui março, que foi a venda, ele teve até uma subida e talvez ele possa até ter caído aqui, mas aqui foi mais notícias do que a própria Silk. Eu acho que ele veio mais por aqui a venda, ó. Então ele se equilibrou aqui no meio, não impactou tanto, mas é algo para ficar de alerta aí para os próximos lotes. Quando chegar mais próximo eu coloco aí. Se eu esquecer de colocar o link da matéria, me cobrem nos comentários que eu coloco aí o link depois da matéria. Outro ponto interessante é o Twitter aqui que a gente está sempre acompanhando mês a mês, do Econometrics, na verdade, né? Econometrics aqui, excelente Twitter para seguir, onde ele fez aquela previsão que eu coloquei lá no vídeo lá de dezembro para janeiro, como seria o Bitcoin e como está indo. Então assim, se a gente continuasse no bear market, como seria o comportamento, e se a gente estivesse no período de recovery, de recuperação. Então assim, o Bitcoin vem mostrando esse período de recuperação, dançando aqui na zona azul do gráfico, quer dizer, a menos provável. É uma recuperação mais quente, que mais assertiva seria no meio. Então ele está fora da curva, inclusive, prevista. O que ele pode oscilar aqui em abril, então voltar aqui entre 20 e 30 mil,
Então ele ficar nessa zona de 20, 30 mil, ou ele continuar seguindo essa tendência de ficar fora, pegar, então ele subir aqui entre 30 e 40 mil. Ele vem trazendo muito forte isso, porque pode trazer uma recuperação aos 50 mil nessa linha de tendência de ficar no azul. Mas, então a gente deve ter Bitcoin aqui entre 20 mil e aí quase 40 mil. Eu sei que é um range muito grande para a gente falar em abril, mas é algo que a gente pode estar trabalhando com o meio em 30. Então talvez se a gente quiser ser um pouquinho mais assertivo, 35, 25, pode ser algo muito interessante se o Bitcoin continuar nesse período de recuperação pós-bear market. E ele vindo a esse ponto, a gente vai para o próximo indicador, deixa eu fazer um cortezinho aqui. A gente já voltou a ficar acima da nossa média móvel de 200 semanas. Então a gente já está e a gente já voltou a ficar acima da nossa média móvel de 200 semanas. E isso é extremamente importante, a gente está acima aqui, então aqui ó, a gente vem rodando a média móvel acima, bem em linha com as linhas, né? A gente quase nem enxerga aqui uma linha na outra, porque as duas linhas do preço e da semana tá vindo muito... Bom, a gente está aqui no nosso gráfico da média móvel, então se a gente pegar aqui, ó, a gente está acima, a gente vem acima da média móvel no dia 2 de abril, então a gente recuperou a média móvel, então o Bitcoin está usando agora a média móvel como suporte e talvez a gente tenha aqui agora uma subida no preço também, isso é um sinal importantíssimo de recuperação. Então a gente tem o Econometrics e tem essa recuperação que pode se firmar, a gente falar que o fundo passou. Baseado em tudo isso, dados da economia americana vindo mais fracos essa semana, eu vejo o Bitcoin voltando aqui a testar os 28.500 e talvez até rompendo. Dados da economia mais forte, que já começou a semana não mostrando que pode ser isso, pode trazer aqui aí a buscar a média de 20 aqui e falar em 27 mil baixo. Mas eu vejo uma lateralização do Bitcoin, pelo menos essa semana aqui de feriado. Eu vejo ele dar uma lateralizada, ele não ser uma semana muito interessante de volatilidade se nenhuma notícia muito drástica acontecer, tá galera? Então essa é a previsão que eu vejo, acho que é algo rodando aqui, mais provável essa semana mirando os 28.500 do que os 27, 26.800, aqui 26.700, que é a nossa resistência desse canal que se formou aqui para o Bitcoin. Ethereum, a mesma atuada, então de novo esse canal aqui, estava até maior esse canal, agora ele está afunilando, então ele está começando a não usar mais a média aqui de 61% da retração de Fibonacci, mas sim ainda a resistência está sendo aqui a retração de 72%, aqui 71,8%. E agora o nosso suporte aqui está sendo muito claro aqui os 1750, que já foi uma zona aqui que a gente deixou ela mais ou menos dentro aqui, que ela já chegou a servir de resistência e agora ela está servindo de suporte, parece que firmando como suporte. Mas ainda ele pode sim dançar aqui para baixo, mas eu vejo o Ethereum também buscando mais aí os 1850 aí, rompendo do que descendo, a menos que a gente tenha aí a atualização do Xangai dentro de abril, algo ruim que aconteça, que pode sair, ou, de novo, né, o pessoal tá já forçando a valorização do preço para que caia após a atualização. Mas vamos ver. Mas o Ethereum aí vem numa pegada interessante para o mês de abril. Ficar de olho aí. Moedas da semana, gente. Começando com a QNT. A QNT aqui tá... Tô com esse reversão por zona de RSI aqui, um indicador próprio aqui. Se vocês quiserem eu compartilho ele para vocês aí, então deixa no comentário se quiser esse indicador para colocar no TrendView, então eu compartilho com vocês. Mas a gente está aqui com a QNT. Se ela manter essa zona, vocês viram que eu estou deixando mais grossa essa linha, né? Porque eu estou fazendo uma zona mesmo de
de resistência e suporte, não só a linha, né? Então o mais grossa possível para a gente ter essa pegada. Então aqui algo em torno aqui de 121 pode ser uma entrada interessante se amanhã a gente tiver boas notícias aqui do Bitcoin, ou na terça-feira, né, do decorrer do dia aqui, com dados, e ele volte a buscar aqui os 28.500, a QNT pode fazer um bound bem interessante. Então uma entrada em 121 aqui vai ser muito interessante. Vamos para a nossa planilha. Então QNT, fazia tempo que a gente não falava, uma entrada de 121 pode ser interessantíssimo para essa semana. Próxima moeda, gente, próxima moeda é a ORAI. Então ela vem aqui com RCI bem baixo, então tá sobrecomprada aqui. Tá aqui num preço bem baixo mesmo, ela vem descendo, tem algumas zonas de suporte aqui, que é o próprio garfo de esquife, e tem essa zona aqui de suporte dos 30 e 50, mas eu vejo ela aí, principalmente para o trade agora, uns 3,80 nela aqui, ou mesmo se você quiser ser mais arriscado, entrar agora 3,85, ela pode fazer um movimento de alta aqui, mas vamos manter 3,80. E a última aposta aí, que eu acho que ela pode sim trazer uma valorização bem bacana, é a TRAC. A TRAC aqui, ela fez um padrão aqui então de ombro, cabeça, ombro, ao contrário, né? Então, por que não é um topo duplo aqui, um topo triplo mais ou menos, né? Eu coloquei aqui a setinha porque ela bateu e ela meio que lateralizou aqui por enquanto. Porque, apesar desse fundo maior aqui, a gente teve um outro fundo menor. Então, caracteriza um ombro, cabeça, ombro aqui, invertido, que pode sim trazer aqui e não teve o rompimento, apesar dessa zona de resistência estar sendo muito forte com a TRAC. Mas ela vem perdendo RSI, então assim, o mercado começa a enxergar ele de uma maneira mais... não tão mais caro assim, então assim, ele está num preço mais interessante, você já começa a entrar numa zona mais interessante, com um volume de compradores aqui, que teve um volume mais alto, mas tem uma galera fazendo um pouquinho de liquidação aqui, então está com um volume um pouco maior de venda aqui, no geral, mas bem em linha, e ele vindo, ele pode fazer um movimento muito bacana, e aí subir e dar uma estourada. Então ele meio que aqui nessa entrada que ele está aqui, é uma boa entrada aqui de 0,3650. Bom galera, então é uma semana de lateralização para o Bitcoin e para o Ethereum, vindo dentro daquele canal que a gente traçou ali, mas o Bitcoin tem um canal bem maior aí, digamos. Então ele tem aí uma subida para testar os 28.500 de novo, e esse teste aí pode impulsionar essas altcoins que a gente colocou aí no mercado e trazer sim uma volatilidade maior aí para elas e um ganho muito interessante nesse processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!